A termodinâmica lida com alguns conceitos fundamentais. Um deles é o conceito de temperatura, com o qual você convive desde criancinha, desde que teve a sua primeira febre, não é verdade? No entanto, o conceito de temperatura não é um conceito simples. E nós vamos demorar um certo tempo até construir esse conceito da maneira mais consistente, da maneira científica, da maneira termodinâmica. A gente vai começar com uma ideia muito simplesinha sobre o que é temperatura e vamos construir aos pouquinhos tudo o que essa palavra, tudo o que esse conceito quer representar. Então, temperatura é uma coisa importante. A termodinâmica lida com o conceito de temperatura. Claro, quando eu falo de temperatura, é evidente que a próxima coisa que você vai lembrar é a palavra calor. Calor também é um conceito específico da termodinâmica. Na verdade, existem vários autores modernos, um deles é o Gold, a dupla Gold e Toboschnik, que propõem que a palavra calor, o substantivo calor, seja eliminado da física. Porque esse substantivo dá margem a muita dificuldade de interpretação. Eu vou mostrar aqui onde é que estão essas dificuldades e como é que esse termo pode ser utilizado de forma incorreta, com muita facilidade. Tá? Então, de certa maneira, nós cobrimos aqui uma série de conceitos e ideias que compõem aquilo que eu vou chamar de termodinâmica. Uma coisa curiosa é que o termo termodinâmica junta termo, que tem a ver com temperatura, calor, dinâmica, que em geral tem a ver com movimento. No entanto, a termodinâmica não trata de movimento. A termodinâmica trata de interações que são mediadas por calor ou trabalho, por interações nas quais ocorre troca de energia entre sistemas macroscópicos, que podem levar eventualmente a mudanças de fase, né? Mas a termodinâmica ela não se preocupa e não consegue prever o tempo em que isto ocorre. Quanto tempo essas coisas demoram para ocorrer, o que confronta um pouco com a nossa compreensão mais imediata a respeito do significado da palavra dinâmica. Dito de outra maneira, dito de outra maneira, há pouca dinâmica na termodinâmica. A termodinâmica nasce no século XIX, como eu estava falando antes, ela nasce no século XIX e ela não faz nenhuma referência a nenhum modelo microscópico. Ela é uma teoria dita fenomenológica, ela se apoia diretamente nos fenômenos, ela não pressupõe nenhum modelo para a matéria. Isto é uma das suas forças. Einstein diz que as teorias físicas, em geral, elas podem ter uma vida, né, e depois morrerem ou serem substituídas por outras. E se ele tiver que escolher uma que ele acredita que nunca será substituída, é a termodinâmica. Por quê? A termodinâmica não pressupõe nenhum modelo. Ela é derivada imediatamente de resultados experimentais, de fenomenologia. A termodinâmica pode ser sintetizada num conjunto de leis, assim como a mecânica, assim como o eletromagnetismo. Mas, diferentemente dessas outras disciplinas, essas leis da termodinâmica não são, em geral, um guia que nos sirva para resolver problemas de termodinâmica só com elas. A gente vai precisar desenvolver raciocínios que não são usuais nas outras disciplinas. Por exemplo, na mecânica, você aprendeu que a segunda lei de Newton é a equação de movimento, portanto, se você tem um sistema físico cuja massa você conhece, e você conhece as forças que agem sobre esse sistema físico, a segunda lei de Newton te dá imediatamente qual é a aceleração que esse sistema vai ter, e a partir da aceleração você deriva a equação de movimento, que é a solução de qualquer problema de mecânica. Não existe um procedimento similar a esse na termodinâmica. Isto é um problema, não é verdade? Isto torna a termodinâmica, digamos assim, perigosa, porque nós vamos ver que ela lida com um conjunto enorme de problemas e nós não temos digamos assim, uma estratégia única para a gente resolver esses problemas
ou um conjunto pequeno de estratégias como a gente tem nas outras disciplinas. Isto é um problema. Nós vamos ver que uma das leis da termodinâmica se refere ao conceito de entropia. Essa é a segunda lei da termodinâmica, e a segunda lei vai nos dar um guia importante para abordar um conjunto grande de problemas, mas ainda assim é um conjunto pequeno comparado com o total, vamos dizer assim, todo o conjunto de situações que a termodinâmica aborda. Mas, de fato, esse é um guia importante, como é um guia também a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica vai se referir à conservação da energia. Como eu disse antes, é a forma mais nobre, né, de falar sobre a conservação da energia. Então nós temos duas leis já, a primeira lei e a segunda lei, sobre as quais você já ouviu falar, com certeza. Além dessas, existem outras. A lei zero, curiosamente, a termodinâmica tem uma lei zero. Você nunca viu a lei zero de Newton, né? Por que será isto? Isso é uma questão histórica. Na verdade, historicamente, as leis da termodinâmica elas foram desenvolvidas numa sequência que não é a sequência pedagógica mais favorável. A segunda lei, por exemplo, foi a primeira. Foi a primeira a ser descoberta. Em 1824, o engenheiro militar francês Sadi Carnot, que não era físico, era engenheiro e era militar, foi quem pela primeira vez intuiu o que foi gerar a segunda lei da termodinâmica. Em 1842, James Prescott Joule, que nós aqui chamamos de Joule, intuiu o que hoje nós chamamos de primeira lei, a lei da conservação da energia. O Joule associou o que historicamente era chamado de calor com um processo que poderia ser também gerado pela realização de trabalho. E o que o pessoal diz Joule descobriu que calor é uma forma de energia. Cuidado com essa frase, porque essa frase é mentirosa. Tá? E por isso apareceu a lei zero. Houve um momento, no início do século XX, onde se percebeu que o arcabouço teórico da termodinâmica estava sem um pé. Precisava de um pé que ninguém tinha percebido antes que precisava dele. Estava desequilibrado, então precisava de um calço para equilibrar. E este calço foi a lei zero, né? Portanto, como a primeira lei e a segunda lei já estavam entranhadas, né, na literatura científica, precisava de um calço, esse calço foi ser chamado a lei zero. A lei zero, ela estabelece a transitividade do equilíbrio térmico. Olha só as palavras que eu estou usando, devagarzinho. O equilíbrio térmico é outra noção importante da termodinâmica, né? Nós dizemos que se eu pegar dois objetos macroscópicos e colocar eles em contato, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza desse contato, o que é exatamente que eu quero dizer quando eu falo contato, mas por enquanto a gente pode imaginar contato físico mesmo, né? Se eu colocar dois objetos macroscópicos em contato e esperar tempo suficiente, eles vão alcançar uma situação na qual os dois têm a mesma temperatura. Eu estou usando a palavra sem ter definido ainda, né, direitinho o que é a temperatura. Isto é o equilíbrio térmico. A lei zero diz que se dois corpos estão em equilíbrio, se A e B estão em equilíbrio térmico, e se B e C estão em equilíbrio térmico, A e C também estarão em equilíbrio térmico. Para alguns isso pode parecer uma bobagem, mas na verdade não é óbvio que a natureza tenha que ser assim. Tá? Se eu sou amigo do Felipe, Felipe é amigo do Caio, isso não quer dizer que eu seja amigo do Caio. Então a transitividade é uma propriedade que não é verdadeira para qualquer tipo de relacionamento. Mas é verdade para o equilíbrio térmico. Tá certo? Outra coisa importante é que depois que a gente descobriu no século XX que a matéria, na verdade, era constituída de objetos microscópicos, os átomos e as moléculas e tal, foi importante perceber que a termodinâmica ela só pode existir por causa de certas características inerentes aos processos de medida. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Uma coisa importante num sistema macroscópico em equilíbrio é que o estado dele pode ser caracterizado por um número muito pequeno de variáveis, de valores. Isso é surpreendente, porque um objeto macroscópico que tem
da ordem de 10 elevado a 23 partículas, se eu pensasse nele com a cabeça do sistema microscópico, eu ia dizer, bom, para precisar em que estado ele está, eu ia precisar identificar em que posição estão 10 a 23 elementos e com que velocidade eles estão. Essa é a cabeça da mecânica, não é verdade? No entanto, não é necessário esse conjunto enorme de grandezas para caracterizar de forma unívoca qual é o estado de um sistema macroscópico em equilíbrio. E isso é um espanto. É a primeira coisa espantosa que a natureza nos oferece com relação a um sistema macroscópico. E por que é que isso acontece? Isso acontece, nós sabemos hoje, porque, em primeiro lugar, qualquer medida macroscópica feita sobre um sistema macroscópico, ela tem duração finita. Ela dura um certo tempo. E você pode imaginar a medida mais rápida que você imaginar, né? Dizendo de outra maneira, você tenta imaginar uma medida muito rápida. Muito bem, o tempo que ela leva é gigantesco comparado com os tempos microscópicos, com o tempo, por exemplo, associado à rotação de um elétron em torno de um núcleo. É um tempo gigantesco, algo como 10 elevado a 10 vezes maior. Portanto, quando você faz uma medida, na verdade, você não está fazendo uma medida a respeito do que acontece num instante. Você está fazendo uma medida que incorpora uma média sobre um intervalo de tempo pequeno para os nossos padrões, mas imenso para o mundo microscópico. Portanto, você vai medir médias temporais, médias no tempo. Por outro lado, os nossos aparelhos de medida, eles têm precisão finita também. Eu não consigo fazer medidas que tenham precisão maior do que um determinado valor. E outra vez, esse valor, pensa, por exemplo, em medida de comprimento. Não consigo fazer medidas de comprimento que tenham precisão da ordem da distância interatômica. As medidas que eu faço de posição têm precisão muito maior do que essas distâncias. Portanto, as minhas medidas, na verdade, fazem médias espaciais. Médias espaciais e médias temporais. É este fato que faz com que a termodinâmica seja possível. Se eu fosse capaz de fazer medidas temporais com precisão da ordem dos tempos envolvidos no mundo microscópico, a termodinâmica seria impossível. Então, eis aí uma vantagem no fato de que os nossos instrumentos não têm precisão infinita. É possível fazer termodinâmica.